Olá, sou Thaís Pettinelli, advogada criminalista, e hoje nós temos mais um episódio especialíssimo com uma convidada ilustríssima, doutora Nádia Luz. Uma autoridade, hoje referência para nós mulheres advogadas. Muito obrigada por estar aqui hoje, um privilégio. Obrigada, doutora Thaís, pelo convite, por participar aqui no podcast. Eu espero que eu consiga contribuir um pouquinho sobre essa questão toda da violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, que é um assunto que a gente precisa discutir muito hoje em dia. Cada vez mais trazer esse assunto à pauta, à baila, para conhecimento geral. E para mim é uma grande honra, uma oportunidade de estar aqui para a gente conversar a respeito. Sim, hoje um tema muito polêmico, né, na internet, porque a gente está com vários casos, pessoas famosas. Então, por isso que eu fiz questão de chamá-la aqui para a gente discutir e para você, que é uma autoridade no assunto, numa delegacia referência, inclusive, contar um pouquinho da sua experiência para nós, como que é o seu dia a dia na delegacia. Bom, primeiro me cabe fazer só uma parte. Eu sou delegada de polícia já há 16 anos, aqui no estado de São Paulo, e estou responsável por uma das delegacias de defesa da mulher da capital há quase 2 anos. Então, a maior parte da minha carreira ela não foi dedicada apenas à violência doméstica. Mas eu acho que isso, por um outro lado, é um ponto bem importante, porque há uma situação dentro do espectro da violência doméstica que não é muito abordada, que é a violência patrimonial. E é nessa parte da experiência que eu trago de outras delegacias que eu consigo identificar pelo relato das vítimas que a gente tem cada vez mais a notícia trazida para a polícia de crimes relacionados à violência patrimonial. Por exemplo, apropriação indébita de pertences de objetos adquiridos na constância da união, do casamento, furto de objetos, enfim, estelionato sentimental. Esse é um assunto que é muito trazido pra gente também. Por favor, nos ajude, eu sei que é corriqueiro, né? Vou dizer que chega a quase que um caso por semana no escritório. É muito corriqueiro e as mulheres elas estão rompendo cada vez mais com a vergonha, com o medo de denunciarem, aquele temor do julgamento moral que pode ser feito. Então, elas estão procurando cada vez mais os canais de denúncia, sejam as delegacias de polícia, o Disque 180, que também é importante para denúncia anônima, ou procuram escritórios de advocacia também, que por meio da atuação do advogado, da advogada, pode ser requerida a instauração de inquérito policial, ou podem procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública, enfim. Sim. As mulheres elas estão rompendo essa barreira. Não tem o porquê, né? Denunciando cada vez mais a situação da violência contra a mulher, a violência doméstica no geral. Exato. Né? Não fica só relativa nessa questão do ambiente doméstico, né? Exato. Tem fora do ambiente que é que acopla para você explicar que muita mulher, infelizmente, fica aqui o meu apelo, acaba caindo na questão de golpes, né, de outras coisas, porque foi o que a doutora colocou para vocês, por conta de vergonha. Então, não tomam providências, porque não é nem o temor, né, do acusado, do averiguado, por conta do receio dela, né, íntimo, do que os outros vão dizer, né? Eu caí num golpe, o que meu pai e meus amigos vão me julgar perante a sociedade? Será que os policiais vão me julgar por eu contar? Será que vão falar, nossa, mas você foi muito incauta de cair? E não, a gente não tá ali para fazer julgamento moral de ninguém e nem de julgar a pessoa, né? Nosso trabalho é investigar os fatos e apresentar isso depois para o Poder Judiciário. Quem vai julgar depois se esse indivíduo merece ou não uma reprimenda, uma pena, é o juiz, não a gente. Justamente. Mas acho que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre o estelionato sentimental. Vamos falar, né? Por favor. A gente vê assim com frequência qual é o modus operandi. É aquele homem que vai procurar, o autor, né? Vai procurar uma vítima ali, a mulher que
ela tem uma carência emocional. Podem ser por inúmeras formas. A gente tem o mais usual hoje é por redes sociais, Sim. por aplicativos de encontro, aplicativos de relacionamento. É uma forma muito usual de se procurar. Por quê? Porque requer apenas um trabalho de engenharia social. Ele não precisa, o agressor ele não vai precisar sair da casa dele, Exato. bater uma perna ali e procurar uma mulher que tem assim Uma disponibilidade e uma vulnerabilidade mais revelada, vamos dizer assim. Não. Geralmente, não estou dizendo, óbvio, que todas as pessoas que estão em aplicativos de relacionamento são pessoas carentes, não é essa a questão. Que não. Mas a gente tem essa questão de que as pessoas, na internet, elas procuram, às vezes, formas de resolver o relacionamento e tal, que, enfim, se escondem, se escondem e acaba sendo uma porta muito propícia para a ação desses agressores. Então, como é que eles fazem? Eles começam a conversar com essas vítimas e vai naquela conversa do flerte, pega uma vítima que realmente está muito vulnerável emocionalmente e ela acaba abrindo as portas para essa pessoa entrar na vida dela. E ali, quando ele percebe que ele já fez o caminho todo, então aí vem as inúmeras formas. A gente teve uma época, alguns anos atrás, muito comum o caso da pessoa que se fazia passar usava fotografias de oficiais da Marinha Americana, do Exército Americano. Homem lindo, né? Homem lindo, maravilhoso. Forte. Ou piloto de aeroporto, de avião, não sei o que lá. Eu sou piloto internacional da companhia, falava nome de companhias. Até para dizer que estava indisponível, né? Exatamente. E chegou nesse ponto. Então ele começa a conversar, olha, porque eu sou oficial da Marinha, sou oficial do Exército Americano. Nossa, meu sonho, eu estou para me aposentar, eu quero morar no Brasil, estou interessado em você. E assim, é sempre ele fala em português, né? O que é o mais curioso, assim. O cara sempre foi oficial do Exército Americano, nunca morou no Brasil e ele tá com um português impecável, né? Mas enfim, a vítima não percebe, ela pensa, nossa, tem esse cara bonitão aqui me dando uma oportunidade, beleza. E daí ele começa a história, olha, eu tô para receber minha aposentadoria e tô para mandar um dinheiro aí pro Brasil. Só que para isso, eu preciso liberar a taxa alfandegária. E aí, meu amor, eu tô sem dinheiro agora, você pode pagar a taxa alfandegária? E aí a vítima faz o quê? Faz a transação internacional tem aqueles serviços de transferência de valores para fora, tudo mais. Agora, eles até utilizam do Pix. Falam assim, eu tenho um agente aí no Brasil. Pode receber. Teve um caso, foi muito famoso, foi em outro estado aqui se não me engano, foi no Paraná. A mulher, ela achava que ela conversava com o Keanu Reeves, o ator. E ele respondia em português. Olha, meu amor, eu quero ir para o Brasil, eu preciso de R$2.000 para passagem. Tipo, o Keanu Reeves pedindo R$2.000 para uma passagem. E a mulher, coitada, ela estava realmente achando que ela falava com ele e ela fez o pagamento ali para o golpista, né? Então, a gente tem essa situação que entra numa violência contra a mulher que não entra na questão da violência doméstica, né? Justamente. Vamos diferenciar. A violência contra a mulher, ela é um gênero em que uma mulher é vítima de um crime. Pode ser um acidente de trânsito. A mulher caiu, né? Acabou colidindo, ela era a garupa da moto. É uma violência contra a mulher. Pode ser um roubo da mulher que está andando aqui na avenida e ela é roubada, levada à bolsa. E tem a espécie que é a violência doméstica, que aí a gente entra quando a gente tem um relacionamento afetivo, quando há ou um grau de parentesco. E aí, pela Lei Maria da Penha, a gente tem 5 formas de violência. Violência física, super fácil da gente reconhecer. Sim. A violência moral, que é por meio dos xingamentos, das ofensas. A violência sexual, quando o homem força a relação sexual durante o relacionamento. Quando o homem compartilha indevidamente fotos nuas da mulher. E é um caso que também está tendo um aumento. Tem a violência patrimonial e tem a violência psicológica, que é quando a mulher realmente ela acaba desenvolvendo síndromes, transtornos em decorrência da ação desse agressor. E dentro dessa questão, e só para pegar o gancho da que a gente fala do estelionato sentimental,
Dentro da violência patrimonial também tem a situação de que o homem ele acaba se escorando na mulher. Uma mulher que acontece muito, uma mulher muito bem sucedida em seu trabalho, financeiramente, e o homem acaba vendo aquilo e acaba se escorando nessa mulher e acaba, ai amor, empresta dinheiro para pagar não sei o quê, ai deixa com você essa conta aqui. E quando a mulher vai ver, ela perdeu milhares de reais ali no curso do relacionamento. Isso também é uma forma de violência patrimonial que não se falava até muito tempo atrás. E agora as pessoas estão notando, estão trazendo isso mais ao conhecimento da polícia. O que é muito importante. Porque a gente não pode minimizar o fenômeno da violência doméstica, apenas a violência física e a violência psicológica. Que eram onde a gente tinha, né? Mais focado a isso. Exato. Agora, sim, uma coisa que eu tenho que te questionar, que é o que a gente tem bastante dificuldade no nosso dia a dia, porque foi o que você falou, a física, a sexual, isso é prova, né, que é fácil, que vai lá, faz o exame, então assim, inegável, não tem como. Agora, o que dá mais trabalho? Os colegas advogados vão agradecer isso, a questão da psicológica, você já sabia que eu ia te perguntar isso, né? Porque infelizmente eu caio naquela questão do quê? Das falsas Maria da Penha, né? Porque a mulher vem, vai lá e fala, estou sofrendo um abuso do meu marido, né? Pra querer tirar, às vezes, a pessoa dentro de casa, porque o relacionamento, ao invés da mulher terminar o relacionamento de uma forma que seja honesta, vamos colocar por assim dizer. E amigável. Né? Vai lá e prefere inventar, né? Mentir, porque tá mentindo, né? Exato. Uma Maria da Penha, às vezes pedir uma medida protetiva, falar que o cara descumpriu, botar o cara preso. Quantos casos eu já peguei, você dá conhecimento. A gente vê bastante. Entendeu? Que isso acontece, o povo posta que não existe, que a mulher é a matriz de Calcutá, né? Não vamos falar de uma questão geral, mas não. E aí, como que fica essa questão para a prova da psicológica? Porque na delegacia a gente sabe que o inquérito é inquisitivo. Ok. Mas eu pergunto pra você, como delegada de polícia, uma coisa sua. Sim, ótimo. Excelente pergunta. Eu venho conversado isso muito com colegas de outros estados, porque eu tô agora fazendo meu trabalho de pós-graduação sobre essa temática. Maravilhosa. E você não sabia disso. Não. Eu gostei muito dessa pergunta. Então, eu venho conversando com os colegas de outros estados, por quê? Porque eu quero saber como é feito em cada estado. Aí eu vou dar a nossa atual realidade aqui em São Paulo. Aqui na capital do estado de São Paulo, existe desde... Agora, eu não me recordo se é de maio deste ano ou do ano passado. Bom, é muito recente. Eu vou falar besteira aqui, mas bem recente. Foi depois de eu ter assumido a DDM. Existe agora o setor de perícias psiquiátricas do IML. E o que funciona? O que isso acarreta? Médicos legistas, psiquiatras fazendo exame dessas mulheres. Então, como é que a gente faz? A gente faz o agendamento, porque não é simplesmente, não é portas abertas esse serviço. Demanda um agendamento prévio feito dentro do inquérito policial. Né? Então, instaurado o inquérito policial, o delegado de polícia vai avaliar se há a necessidade de fazer o exame, é feito o agendamento, a vítima vai na data e hora marcadas e ela passa por uma avaliação de um médico legista psiquiatra, como se fosse uma consulta psiquiátrica. E ele vai emitir um laudo, é um laudo muito complexo, muito mesmo, completo, é um laudo, geralmente técnico, os laudos bem técnicos, sim, são laudos bem extensos, assim, com muitas laudas, geralmente 10, 12 laudas, em que eles vão explicar todo o contexto daquilo que a mulher passa, ela vai narrando, por isso que é como se fosse uma consulta, então é um laudo que demora. Eu tenho casos que o exame foi feito em setembro, eu ainda não tenho laudo, mas é um laudo que me elucida muita coisa. E aí,
A vítima, ela passa ali por essa consulta, entre mil aspas, mas é uma consulta com o médico legista psiquiatra, que ela vai narrar toda essa situação. Ela vai levar, se ela tiver documentos médicos, dos médicos de psicólogo que atendem ela, Sim. ela pode levar lá. Ela vai narrar, olha, eu passo por consulta com psicólogo há X tempo, Tomo tal e tal tomo remédio. tal medicamento, estou em atendimento com psiquiatra, fulano de tal há tanto tempo, a medicação é essa, depois trocou. Vai contar tudo isso. Isso vai tudo estar consubstanciado no laudo. E aí, com isso, o promotor de justiça, delegado de polícia, promotor de justiça e o juiz vão ter elementos para configurar para verificar se houve ou não a configuração do crime da violência psicológica contra a mulher, né? Mas como é que a gente precisa pensar também como era antes? Porque não é todo lugar. Era a minha Eu sei próxima que pergunta. no interior não tem, porque você não pode também fazer com que essa vítima venha, vamos supor, lá de Presidente Epitácio, Presidente Prudente, 7, 8 horas de viagem para fazer um exame de ML aqui na capital, né? A gente tinha o IMESC fazendo, que é um órgão da Secretaria de Justiça, se eu não me engano. Só que também com a pandemia eles fecharam o atendimento, eles estão retomando aos poucos, mas está muito espaçado. É virtualmente impossível hoje fazer o agendamento. Eu sei que eles têm núcleos descentralizados para atender o interior. Mas eu, particularmente dentro do meu trabalho do TCC, depois, quando eu terminar, eu trago aqui para a doutora, a gente combina. Vamos marcar. Eu entendo que essa prova desse crime, ela dispensa o laudo. Justamente por quê? O laudo pericial oficial. Por quê? Porque a gente não dispõe de aparato para isso. A lei é linda. Sim. É linda, mas a gente você não tem essa expertise, né? A gente precisa pensar na prática. Como é que a gente vai implementar? Como é que eu vou... Quantos médicos psiquiatras eu vou precisar dispor no IML para fazer esse exame no estado todo? Vou pensar em nível São Paulo, que é nosso universo. Imagina em nível Brasil. É inviável, né? Eu sei de estados da federação em que é feito por médico, da forma como é feito aqui na capital. Há estados que é feito. Há estados que não existe isso no IML. E ali, o judiciário aceita normalmente. Se a vítima chegar ali com o receituário dela, do médico dela, do psiquiatra, já é prova cabal. Já entende. Se ele colocar ali, olha, a vítima fulana de tal, ela passa comigo há 5 anos, ela está casada há 7, há 5 anos que ela vem narrando tal situação. Ela está diagnosticada com a CID e tal, aí fala lá da transtorno da depressão, da transtorno de ansiedade generalizada, enfim, inúmeras formas de transtornos mentais. Então, ali vai estar plenamente caracterizado que há o dano emocional para essa mulher, para configurar o crime da violência psicológica. Então, mas vamos assim, por exemplo, eu te digo pela minha experiência, vamos dizer assim, caso prático. Sim. Às vezes a mulher tá num relacionamento e ela tem uma ansiedade, ou ela tem algum problema que não tem nada a ver com o relacionamento. Sim, e a mulher... E aí ela vai lá e usa aquilo pra prejudicar, porque isso acontece, certo? Sim. E aí como que o trabalho que o advogado vai ter para provar isso? Sim, eu tive uma situação assim, em que difícil. A mulher, ela já sofria de depressão desde antes dela estar casada com esse autor. Ela sofria até tô tentando lembrar, síndrome do intestino irritável, até, antes mesmo dela casar com essa pessoa. E aí ela atribuiu, depois que todos esses problemas, só que aí ele falou assim, olha, desde que eu comecei a namorar com ela já reclamava disso, não sei o que lá. E aí, o que acontece? O que é muito curioso, ela trouxe os relatos dos médicos. Os médicos falavam, olha, desde que ela tinha 15 anos, ela sofre com síndrome do intestino irritável. E ela, sei lá, ela casou com o autor com mais idade do que não com 15 anos, com 30, não lembro. Mas, enfim, ela própria se traiu ali. Entende? Ela mesma trouxe uma prova que estava sendo contrária a ela.
E tanto que esse caso foi arquivado, não foi o promotor de justiça, quando analisou após a conclusão do inquérito policial, ele entendeu que não havia elemento para violência psicológica, promoveu o arquivamento do inquérito policial. Então, mas quando há inquérito, né? Graças a Deus acontece isso, arquiva. Isso. Agora vamos pular para a minha próxima perguntinha, que você já sabe, que é quando a vítima vai lá, não faz a questão do boletim de ocorrência para o inquérito, ela faz solicitando a cautelar de afastamento para o autor não ligar, não chegar mais perto dela, e ela não fala que eu sofri agressão física nem nada e venho com a psicológica. E aí nós temos hoje o combo de que a cautelar daqui a pouco vai ser ad eternum, né? Porque não tem mais prazo, né? Antes era 3 meses, não sei o quê, agora você reza e pede, né? Um dia a pessoa nem cruzar mais, porque sabe-se Deus, a quantidade de coisa que eu tenho no escritório que só não revoga, né? Você pede, e aí a mulher vai, contrata uma advogada que não tem o que fazer, né? Porque compra a história falaciosa da cliente, que tá alegando a violência psicológica, e o juiz compra. Então. É complicado, né? Mas eu venho notando ainda que, apesar das mudanças mais recentes da lei, né, que foi essa mudança em 2023 com a Lei 14.550, que colocou que a medida protetiva tem prazo indeterminado, eu ainda vejo que os juízes, eles veem, primeiro, indeferindo quando há apenas o relato da vítima, porque a Lei 14.550 ela diz, independentemente a situação de risco, tem que definir medida protetiva por prazo indeterminado. Os juízes vêm assim, a decisão vem nesses termos. A narrativa está genérica e, portanto, não há elementos que comprovem o risco alegado pela vítima e, por isso, indefere o pedido. Ponto. Com relação à questão do prazo, eu vejo que muitos casos também determina a medida protetiva, aí vem que as partes foram intimadas, aí o juiz determina o quê? A nova avaliação da vítima em 180 dias, 90 dias, pra depende passar do naquele caso. setor que tem, né? Dentro do fórum, que a pessoa nunca vai, né? Isso eu acho maravilhoso faz o também. estudo social ali, que é com assistente social, psicólogo, enfim, e depois disso retorna. Aí o juiz fala, olha, realmente, olha... E tem vítima que fala, não tem mais a situação de risco. Depois que eu consegui a protetiva, ele me deu sossego, ele entendeu. Eu acho da hora. Esse efeito, que ela já manda a gíria aqui, eu acho super legal. Sim. Esse efeito pedagógico, ele é necessário também. Mas há aqueles casos em que você não tem apenas essa questão envolvida. Você tem filhos, você tem divisão de patrimônio, você tem guarda de criança, você tem pensão. E aí, não tem como ela ficar totalmente afastada. Tudo bem, ela não precisa ter um relacionamento com ele, de amizade, nem nada. Só que você tem a questão dos filhos ali, junto. É a redoma. Era a minha próxima pergunta. E aí entra numa questão que eu acho que é muito sensível. Essas crianças, né, esses filhos, como eles estão sendo expostos... Exato. A isso tudo. A mãe não tá pensando, né, no caso. Como é que eles ficam com isso tudo? Porque a criança vai ficar assim. E fica naquele meio... entre pai e mãe brigando, porque eles não se dão tudo bem, eles não querem estar num relacionamento, joia, cada um vai pro seu lado. Mas ainda assim, eles têm que ter algum mínimo de contato, de ligação por causa dos filhos. Né? E aí fica difícil de muitas mulheres entenderem que elas vão ter que ter um mínimo de contato com ele, pelo menos para falar assim, que horas que você vai passar aqui para buscar a criança para passar o final de semana. E com uma cautelar não dá para mandar mensagem, né? Exato! Aí tem que fazer o quê? Nomear um terceiro interventor. E aí começa o quê? A briga toda, gente. Eu tenho tantos muitos inquéritos ali que envolvem justamente isso. Que na hora que desceu, foi lá na guarita, e aí ele xingou, ela não pode sair do carro, porque senão ele xinga, porque senão ele ofende, e fica falando para as crianças isso, e fala aquilo, eu falo, gente... Alguém tá olhando pros filhos, né? Pras crianças. Exato, eu penso nisso. Eu tenho psicóloga. Eu fico assim, sério, assim, eu como pessoa, eu como delegada, isso não vai influenciar no meu momento de decidir. Claro. E o que eu vou fazer no inquérito e na minha apuração.
Mas eu penso muito na questão dessas crianças, como elas estão sendo expostas a essa situação e como elas vão se desenvolver como adultos. Será que elas vão reproduzir esses padrões de relacionamento no futuro? É algo que me preocupa muito. Sim. Como é que esse casal, né, esse casal no caso, não consegue conviver em harmonia, pelo menos pensando nos filhos? Aí eu te falo, assim, eu já falo. Eu, Thaís, tá? Fique claro, pelos processos que eu tenho no meu escritório, tá? Digo, posso falar com propriedade. Que as Marias da Penha que eu tenho, todas que são falsas, né? São as mulheres que estão em briga judicial, que envolve a questão da guarda, que envolve a questão de patrimônio. E aí, para cercear os direitos, né, do homem, inventa isso. Aí você ainda às vezes até mostra mensagem para o juiz. Olha, mas que a mulher manda mensagem. Vou acabar com a sua vida agora no judiciário, falando que você está me ameaçando. Aí você junta isso no processo. O juiz e o promotor falam, olha, existe uma discussão entre as partes, realmente. Eu renovo a cautelar aqui. Sabe quando que vai acabar? Nunca. Eu tenho um processo que tá 1 ano assim. E não acaba. E aí, o que complica? Uma outra questão. A gente despende o tempo nessas questões que, no meu entender, são questões patrimoniais, que não devem chegar à última ratio, que é o direito penal. Não, é isso. É família. E aí, quando a gente tem a necessidade da concessão da medida protetiva para proteger uma vítima que está em risco, eu não consigo. Eu tive um caso, nesse período todo que eu tô à frente da DDM, eu tive 2 casos de feminicídio consumado. O primeiro caso, a vítima procurou a gente numa quinta-feira à noite. E ela falou, ele tem a arma, tudo. Ela demorou para procurar a polícia. Ela falou assim, eu pensei durante meses em vir aqui procurar vocês. E aí ela contou para mim, doutora, ele tem arma em casa. Eu falei, então tá bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir a sua medida protetiva e vou pedir o mandado de busca e apreensão pra arma. Fica na casa dele? Fica. Passa o endereço. Ela passou o endereço. Pois bem. Essa mulher, ela era casada, foi casada num primeiro relacionamento com 2 filhas adolescentes. Quando ela voltou pra casa, ela pediu, olha, falou assim, toda uma providência, assim, ela pediu pro pai das meninas buscarem as meninas para elas dormirem com o pai, naquela noite. Meu Deus. E ele foi lá, buscou, não, tudo bem. Ela, não, eu quero ficar sozinha hoje, eu não tô muito legal e tal, não sei o quê. Ah, não, tudo bem. E eles têm uma boa relação, o pai. A questão toda dessa moça era com um namorado atual, não era com o pai das meninas. Eis que o namorado chega na casa dela, eles começam uma discussão, ele encontra o boletim de ocorrência que ela tinha registrado. E ele estava com a arma de fogo. Qual foi o resultado? Ele desferiu contra ela e depois desferiu contra si próprio. Ela morreu na hora. Ele ainda ficou em coma, né? Ficou na morte cerebral, tudo mais. Ficou mais uns 5 dias, né? Como um vegetal até declararem a morte cerebral, enfim. Esse foi o primeiro caso. Foi logo que eu cheguei na DDM. Eu lembro que quando eu recebi a notícia... Isso assim, foi... Ela saiu da DDM, era, sei lá, 9 horas da noite. Quando foi isso... Tipo, na madrugada de quinta pra, sei lá, 6 horas da manhã, pagou ocorrência no Copom pra PM atender o feminicídio com suicídio. O primeiro caso. E eu passei aquela sexta-feira que eu não conseguia falar com ninguém. Eu só queria chorar. E eu falei, eu vou segurar o choro aqui na frente da minha equipe. Eu não vou dar esse gostinho pra ninguém. Então, doutora, eu falei, gente, não, eu não tô bem hoje e tal. Enfim, eu fiquei muito chocada. O segundo caso foi mais recente. A vítima veio em julho, a gente tá em dezembro agora. A vítima veio em julho na delegacia. Olha, eu me separei. Ele nunca me bateu. Só que ele fala muita besteira. Ele bebe, fala muita besteira. Eu não aguento mais a violência psicológica. Mas ela também não conseguia provar o que acontecia. Mas ela resolveu fazer o quê? Um boletim de ocorrência. Não, resolveu sair de casa. Saiu de casa. 2 filhas maiores de idade. Uma casada, a outra namorava com eles. Pegou a filha mais nova, que também trabalha, estuda. Vamos embora, vamos alugar uma kitnetzinha pra nós. E deixou ele lá na casa da família. Só que ele não aceitou a separação. Não havia violência física, havia uma violência moral, uma violência psicológica. Ele nunca havia batido nela. Nunca. Só que quando ela saiu de casa, ele ficou inconformado. Porque eram 25, 26 anos de relacionamento.
Aí ele começou, volta pra mim, se você não voltar pra mim, vou te matar. Ela cansou, foram 2 meses, mais ou menos, dela ouvindo toda essa questão, procurou a gente na delegacia. Foi registrado o boletim de ocorrência de ameaça, pedida a medida protetiva. O que aconteceu? A narrativa da vítima é genérica, não sei o que, ela indefere o pedido. Meu Deus. Pula para 1 mês depois. Ele fez de forma premeditada. Ele comprou um uniforme desses de funcionário de manutenção da prefeitura, aqueles uniformes laranjas que tem. Ele, para fingir, por quê? Ele sabia que ia aparecer nas câmeras. Ele ficou esperando ela passar, que sabia o trajeto que ela fazia de ônibus para ela ir trabalhar toda manhã, que ela trabalhava no mesmo lugar há muito tempo, uma escola. Esperou ela ali passar na tocaia. Quando ela passou, desferiu facadas nela, todas aqui na região do tórax, também teve facada na região do abdômen. Desferiu essas facadas todas, ela caiu na hora no chão. Enfim, foi socorrida, mas já chegou ao serviço de saúde sem vida. E ele, para dissimular, porque eu falei que ele já fez de forma premeditada, tem as imagens dele correndo, tirando o uniforme, aquele uniforme laranja, dispensou num canto e pegou, sei lá como é que ele fugiu, a gente não conseguiu levantar como ele saiu da cena, com uma outra roupa que ele estava por baixo. Foi um caso que foi concluído recentemente. A gente conseguiu a decretação, porque ele abandonou até uma mochila com as coisas dela. Com as coisas dele, com o cartão do bilhete único, com o nome dele, tudo ali assim. Tudo. A filha veio e reconheceu. Essa aí é a mochila do meu pai. Assim. Bom, foi representada pela prisão temporária, fizemos inúmeras diligências para procurá-lo, ele não foi encontrado. Até em contato com um colega de outro estado, do qual ele é originário, a gente pediu, o colega foi lá, da cidade, foi lá procurá-lo, tá no sítio da família, não foi encontrado. Eu relatei o inquérito e pedi a prisão preventiva. E eu olhei, o último andamento foi oferecida a denúncia já, e o promotor que está oficiando no caso concordou com a decretação da prisão preventiva. Agora só estou aguardando, realmente, eu acho que o caminho vai ser esse, de ser recebida a denúncia e ser decretada a prisão dele, que realmente é uma pessoa que a gente não sabe onde que está, se está viva, se está morta, enfim. E achar, né? Mas aí que acontece? Em situações como chegar, essa, né? Dessa vítima, que precisava da proteção, da medida protetiva, a gente não consegue. É isso que a gente fica nessa linha tênue. Triste, nessa linha tênue, e a gente fica numa situação em que a gente, às vezes, acaba gastando muitos esforços em casos em que não há tanta necessidade de atuação como... Exato. Para evitar... Mas é isso que eu falo. Às vezes as pessoas falam, ai, nossa, Thaís, né? Que eu já participei de podcast, que eu quase fui apedrejada via comentários, mas narrando isso. E aí a gente respondia e falava assim, não, mas não é isso, eu não estou dizendo que eu sou contra, muito aquém. Não. Nós somos a favor. Eu não sou, uma pessoa que é machista. Não, mas né? Que há uma utilização, infelizmente... Exato, indevida. Temos uma autoridade policial narrando isso. Então, assim, né? E não vai adiantar, porque tem mulher que não vai se conscientizar, porque é tão egocêntrica. Mas eu vou fazer as outras parte. Morrerem, né? Antes que pense, não... Gente, vai na minha delegacia, não tem problema. A gente vai encaminhar o pedido da medida protetiva. Sim. Não tô dizendo que não vai ser apurado o seu crime. Muito pelo contrário. Não fique com com esse entendimento. Não, mas justamente. A questão é que, muitas vezes, há casos que são muito mais graves que a gente não consegue dar o atendimento devido. Para outros casos, tive uma situação, a vítima veio registrar um boletim de ocorrência porque o namorado a chamou de menina chata. E ela queria uma medida protetiva. Eu lembro que a escrivã entrou, doutora, falei, faz o BO. Eu sei e você sabe que vai ser indeferido. Porque o judiciário não vai se ocupar disso. A gente sabe disso. Mas faz e pede. Porque senão... Até porque aqui na capital, a quem compete conceder a medida protetiva? Ao juiz, não cabe ao delegado de polícia. Eu não posso obstar o direito de ser eu sou a mensageira, eu sou o Correios, eu sou o Correios que está chegando lá com o pedido, com a cartinha dela, para o juiz, que é o destinatário. Ponto.
É isso. Não me cabe decidir se... Ai, eu acho que o seu caso vai ser deferido. Eu acho que o seu caso vai ser indeferido. Não. Eu faço o seguinte, tá bom, você quer? Tá joia, tem isso aqui. Consequências, vai instaurar inquérito policial. Você vai ser chamada aqui para ser ouvida. Depois isso aqui virar um processo, for denunciado o autor, você vai ser chamada no fórum. Sim. Se você tiver testemunha, você tem que informar as testemunhas. E existe, sim, consequências. Não é só simplesmente fui lá, sentei, porque hoje tem o BO da delegacia online. Ai, tô aqui esperando o ônibus, vou escrever e acha que não vai ter consequências. Não, vai ter consequência. Vai instaurar inquérito policial. E acontece muito o quê? Elas se arrependem. Elas fazem BO dizendo que foram agredidas e depois não foram fazer o IML e aí retornaram. Por quê? Tem muitas mulheres, não digo que são todas, utilizam da medida protetiva como um instrumento de barganha para reconciliação. Olha, amor, se você tirar a medida protetiva, a gente volta. Né? O homem fala, ou ela, olha, eu só tiro a medida protetiva se a gente voltar e tudo mais. E não é gente, assim, né? E não é assim. E não é assim, né? Porque é uma lei séria. E se a gente fosse pegar, é que realmente, se eu tomasse a atitude que eu vou comentar agora, eu ia explodir a minha delegacia. Não ia ter como, já não dá conta da gente atender tudo. Mas se eu pegasse, em cada caso desses, em que elas vão lá, registram um boletim de ocorrência falando sobre lesão corporal, depois voltam atrás, olha, eu não quero dar andamento, porque foi só uma briguinha ali entre a gente, não fiz o exame, não estou com marca, não quero dar prosseguimento. Se em cada um desses casos eu instaurasse um procedimento contra essas mulheres por falsa acusação, enfim, Sim. falsa comunicação de crime ou denunciação caluniosa, gente, eu ia trabalhar, gente, aí eu ia ter que fechar o judiciário. Ia fechar o judiciário, ia fechar a promotoria, delegacia ia ter que ter no mínimo 50 escrivães ali na delegacia. Abrir umas 10 delegacias, né? A delegacia de denunciação caluniosa. Não é. Gente, não dá. É inviável. Até o próprio Poder Judiciário entende das... A não ser que seja uma acusação muito grave. Eu já vi no arquivamento de inquéritos de estupro, em que depois o juiz determina a instauração por denunciação caluniosa, porque é um fato muito grave para ser acusado e tudo mais. Agora, em situações como essa de lesão corporal, de ameaça, que depois elas se retratam, e agora a ameaça é de ação pública incondicionada, ela não pode ser retratada, né, do boletim de ocorrência, Sim. enfim. Elas estão pensando, né? Mas assim, o judiciário tá bom, você não quer dar andamento? Tá ótimo, é um processo a menos. Os promotores estão pedindo arquivamento. Os promotores, eles estão bem parceiros nisso. Assim, eu tô percebendo. Não, a vítima não foi atrás, isso aqui lá. Olha, não tem elementos para prosseguir. Não há justa causa para prosseguir com essa ação penal. Sim. Ela ia ser frustrada, seria vazia. Então, promova o arquivamento do inquérito policial. E aí? Mas até aí, né? Até chegar nesse ponto, você já existe tem todo 500 inquéritos. Todo um movimento só da numa delegacia máquina. na Zona Sul. E aí, 1.500 inquéritos hoje em trâmite lá com a gente. É todo um movimento da máquina que talvez não precisasse. Mas eu acredito no quê? No poder da educação, da gente ter espaços como esse, ter palestras para a gente conscientizar as mulheres de que tem uma consequência fazer o registro do boletim de ocorrência. Sim. E mais uma vez, né? Não sou machista, muito pelo contrário. Não. Quem conhece a minha história, a minha caminhada, sabe que eu sou daquelas... Já fui em muitas manifestações daquelas na vida paulista. Para o direito, né? Mas eu tenho que pensar na aplicação prática. E assim, é o que você falou, às vezes as mulheres ficam envergonhadas por causa de golpe, porque sofrem violência psicológica em casa, patrimonial, etc. E deixam de comunicar. Então, gente, pelo amor de Deus, longe de nós aqui, estarmos fazendo campanha de não ir fazer BO porque tá reclamando do trabalho da delegacia. Nunca. Não. O que a gente quer é a conscientização, sabe? Antes de você sair da sua casa, antes de você querer fazer um boletim de ocorrência, pense que outra pessoa é isso, você pensar no próximo. Porque se todo mundo pensasse no próximo, sabe? Exato. A gente ia estar numa situação melhor, sabe? Lembrem dessas histórias. Porque às vezes a gente conta, parece que é o conto, né? Que a gente chega numa audiência, faz você sair da delegacia, ir para uma audiência de instrução. Hoje a gente já tem audiência virtual, o que me facilita bastante. Vai pelo celular, mas é que às vezes tem juiz que quer que você vá lá presencial, eu fui presencialmente, acho que tem 2 meses no Fórum da Barra Funda. Então,
Aí você né? fica quantas horas lá? Passa a tarde, Exato. não é? Perco todo um tempo que eu podia estar, o quê? Em outros casos ali. Despachando lá os seus BOs, fazendo representação. Por prisão e de casos que a gente precisa, Entendeu? tocando os meus inquéritos também, que eu também tenho ali. Eu tô hoje com 400 inquéritos sobre minha responsabilidade. Eu tenho mais 2 delegadas assistentes ali. Mas são 400 casos que dependem de mim, que é a minha atuação ali, né? Então, Sim. é Então, bastante coisa. é isso. Já finalizando, qual o conselho que você, como delegada, hoje, passando esses anos nessa delegacia da mulher aí, referência, daria para as mulheres? Ai, meu Deus, por onde começo? Não, eu acho o seguinte, tem uma coisa que é muito importante que caberia só, acho que um episódio todo só para falar sobre microagressões. A gente tem que pensar no que microagressões que eu chamo são situações que denotam que existe um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, mas que não necessariamente elas vão configurar delitos, vão configurar crimes. Então, o que eu converso muito é o seguinte, que eu falo muito com as vítimas, falo também com parentes, com amigas, com, sei lá, tá na fila do banco, tá lá no sacolão, lá e começa a bater papo com as pessoas. Isso, justamente. É sobre aproveitar e falar, já dar um alerta geral. Começa a levantar, a gente fala, né, das bandeiras vermelhas, as red flags que existem no relacionamento. Começa a controlar a roupa que você está usando, com quem você está falando, com quem você está trocando mensagem, com quem você vai sair. Ah, mas você vai sair com as suas amigas só? Tô falando aqui frases que são exemplos. Você vai sair só com as suas amigas? Mas você vai mesmo para casa da sua mãe direto? Sabe? Coisas assim, sabe? Eu acho que são todos, esses fatores das microagressões, eles são... Opa, peraí. Será que esse relacionamento está me fazendo bem? Agora, se for uma mulher que achar que isso tá tudo bem, que isso tá aceitável no relacionamento, vai em frente, amiga. Não tem problema nenhum. Mas, na nossa experiência, é isso que vai escalar e evoluir para fatos mais graves que vão configurar crimes. É a partir daí do controle da roupa, com quem conversa, com um puxãozinho de cabelo aqui. E não digo num momento íntimo de prazer, não. Assim, tipo, tá conversando, vem aqui e puxa a mulher pelo cabelo, assim, sabe? Daquele puxãozinho só assim. Um beliscãozinho. Isso quer falar, começa sabe, assim. começa a conversar e vai no beliscãozinho, na brincadeirinha de tapinha, não sei o que lá. Gente, isso tudo são sinais de que existe algo de errado. E aí, eu entendo, se afasta, vamos terminar. Mas conversa uma boa, não precisa falar, vamos terminar porque você controla a minha roupa. Vamos terminar porque você me beliscou. Não, nem fala na assim, delegacia fazer um BO, porque o cara tá controlando também, sua roupa, só pega e fala, olha, é o seguinte, não tá dando certo, eu acho que eu não tô mais gostando tanto assim de você, não sei o quê. E, gente, tenta terminar e tal, pra evitar o quê? Que você tem que ir lá na delegacia porque você tomou um soco no olho e tá com o olho roxo que você vai ter que cobrir com todo um reboco de maquiagem. Sim, aí sim. Ou uma coisa mais grave, ele pegar e te ameaçar com uma faca, com uma arma de fogo, enfim, né? Instrumentos e fatos que são gravíssimos que justificam isso. Exatamente. Você tá passando por essas microagressões. Microagressões. Você falou, gostei disso. Aí você procura um profissional. Exato. Né? Procura, sei lá, vai num psicólogo, que às vezes, né, outros casos, amigos que trabalham com isso vão te orientar para te dar um caminho e te mostrar que você está sofrendo, né? Um relacionamento abusivo. Que hoje, né, infelizmente é comum. É o que você falou, às vezes a pessoa tá ali num relacionamento tão tóxico que ela não consegue enxergar. Sim. Que ela vive isso, né? Exato. E aí fica postergando. E foi o que você falou, às vezes a pessoa tá ali. Ela não se vê como vítima. Muitas não se veem como vítima. Muitas. Então é isso. É procurar, de repente, um psicólogo. Ele vai te ajudar a entender a situação, compreender e vai te dar os caminhos do que você pode fazer. Você quer permanecer nesse relacionamento? O que você acha que sem ele, sem o presente divino, a sua vida não existe? Tudo bem, você tem esse direito. Agora, não. Olha... Psicólogo, me ajuda para eu poder terminar o relacionamento. Como é que eu faço para sair dessa? Né? Ele vai estar ali para isso. Ou então, de repente, é uma questão de vamos separar?
Vamos fazer a divisão dos bens e a questão da guarda, dos filhos, visita e tudo mais, mas sem que haja uma escalada para uma situação mais grave. Procura um advogado, procura uma advogada. Vamos fazer a separação aqui de forma consensual, né? Evitar que escale para um litígio e tudo mais. É isso. É Justamente. isso. Eu acho que esse é o conselho que eu dou, assim. Levanta, começa a ver todas essas questões que são menos graves. Pô, liga o sinal de alerta e aí fala, o que eu posso fazer? Ai, conversa com alguma amiga sua. Pô, não tem com quem conversar, uma rede de apoio. Não vai se expor lá na internet, né? Joga lá no seu perfil aberto no Instagram contando, eu sou vítima. Não. A não ser que você se sinta muito segura para fazer isso, para alertar outras mulheres. Aí também acho que é super legal. Mas, assim, procura alguma amiga, alguma parente que sabe que vai te ouvir sem julgamento. Ou até mesmo dentro do seu credo religioso. Enfim, existe ali padre, pastor, Exato. conselheiro, sei lá, enfim. Pode ir lá procurar. Existem inúmeras formas para evitar o quê? Que escale para uma situação mais grave que se configure um crime. Eu acho que é por aí. É isso, gente. Peguem essas dicas. Procure sempre os canais de apoio, né? Que a doutora passou, 180, tem o Ministério Público. DDM, também as Delegacias de Defesa da Mulher. Nós estamos aí, aqui na capital, são todas abertas 24 horas por dia. Então, a gente está lá para isso, exatamente. Bom, Ministério Público, Defensoria Pública para aquelas mulheres que têm a renda até 3 salários mínimos. 190, Polícia Militar, no momento de emergência, pode ligar, que eles vão ter a cabine lilás da Polícia Militar, que são policiais destacados para atender apenas, né, tanto por telefone quanto a equipe que vai ao local, são policiais destacados apenas para atendimento de violência doméstica. E fica aí. E se quiserem saber mais, tudo mais sobre o assunto, se quiserem me seguir nas redes sociais, eu tô lá no Instagram, Delegada Nádia, tudo junto, Nádia com I, por favor. Eu tento postar, não é sempre que eu posto, porque a rotina da delegacia ela é bem movimentada, mas eu tento postar ali alguma coisa ou outra sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher no geral, porque eu acho que é importante a gente divulgar cada vez mais. Mais e mais. Importante. Obrigada, doutora, por você ter vindo hoje aqui, passado essas dicas. Obrigada pelo convite. Perguntas. Imagina. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.